Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a agroecologia, ou seja, agricultura ecológica, um sistema de produção agrícola que procura conciliar a sustentabilidade ambiental com alimentos de qualidade e, sendo assim, alimentos saudáveis para abastecer o mercado interno e até mesmo o mercado internacional. Sistemas agroecológicos normalmente são destinados à produção de alimentos que têm por objetivo central o abastecimento do mercado interno, mas, paulatinamente, produtos agroecológicos vêm progressivamente conquistando também o mercado internacional. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que essa imagem para mostrar o que é um sistema agroecológico, onde você pode perceber aqui o cultivo de hortaliças, ou seja, a produção de hortaliças que, consequentemente, tem por objetivo central o abastecimento dos mercados consumidores urbanos. Então, uma imagem bem bacana para que vocês possam ter, através da visualização, o que é um sistema ou um modelo agroecológico. Aqui nós temos algumas das características da agroecologia. Eu destaquei aqui 5 características que eu considero de suma importância e que você, aluno, entenda. Desenvolve-se predominantemente em pequenas e médias propriedades. Olha o que eu disse. Predominantemente em pequenas e médias propriedades. Agora, pode ocorrer ou pode existir sistema agroecológico em grandes propriedades? Claro que sim. E nós veremos no transcurso da aula um exemplo sobre um sistema agroecológico desenvolvido numa grande propriedade. Emprega a compostagem na fertilização do solo. Compostagem nada mais é do que o adubo de natureza orgânica. Esse adubo é produzido a partir de restos de plantas e também fezes de animais. Lembrando que compostagem é um excelente adubo porque essa matéria orgânica, ao se decompor, irá se transformar em humus e o humus vai enriquecer o solo com elementos minerais. Quanto maior for a concentração de determinados elementos minerais no solo, melhor será a sua qualidade, maior será a produtividade da lavoura. E nós temos que levar em consideração também que a compostagem ou adubo orgânico não gera nenhum tipo de impacto ambiental no que diz respeito à contaminação do solo e também dos recursos hídricos. Adota o manejo biológico de pragas e produtos naturais para o combate de pragas. Então, nos sistemas agroecológicos, você não emprega pesticidas, inseticidas, herbicidas, produtos derivados da indústria química. Você tem como produzir produtos naturais para controlar, combater determinadas pragas, determinadas doenças
que afetam a lavoura. Produz alimentos mais saudáveis e mais nutritivos. Claro, esses produtos não possuem contaminação química e, além do mais, produtos derivados da agroecologia são mais ricos em vitaminas e proteínas e, consequentemente, são mais nutritivos. Reduz os impactos ambientais ao ecossistema, contribuindo para a manutenção da biodiversidade, o que é também um aspecto de grande importância vinculado ao sistema agroecológico, ou seja, podemos assim dizer, aos sistemas agroecológicos, porque um dos objetivos também é reduzir os impactos ambientais derivados da expansão das atividades agrárias. Que fique bem claro, né, que não existe nenhum sistema de produção agrícola que não vá causar algum tipo de impacto ambiental. Mas dos sistemas de produção agrícola existentes no mundo, aquele que gera menor impacto à natureza é justamente a agroecologia nas suas mais diferentes vertentes. Aqui nós temos a compostagem, é o melhor adubo para o solo. Desse lado aqui nós temos restos, né, de culturas, de alimentos, que foram colocados aqui sobre essa área onde está sendo processado a decomposição da matéria orgânica. Aqui nós temos a compostagem pronta, né, que é o adubo orgânico de excelente qualidade para o solo. E aqui do lado nós temos o minhocário, onde também se coloca produtos orgânicos, restos de lavoura, restos de roçado, restos de alimentos, fezes dos animais. Aqui você insere minhocas e as minhocas vão processar essa matéria orgânica e transformá-la em humus, que é um excelente adubo orgânico para o solo. Então, a compostagem ela pode ser produzida através de um minhocário ou através de processos em que você, num determinado ponto da propriedade, acumula a matéria orgânica e deixa ali ao tempo se decompondo e, consequentemente, se transformando em humus, ou seja, matéria orgânica decomposta que, por sua vez, dá origem a um fertilizante natural de excelente qualidade. Aqui nós temos o emprego de biofertilizantes. Os biofertilizantes também são produzidos através de restos de plantas, alimentos e até mesmo de fezes dos animais. Então, o processo de produção de biofertilizantes é bem rápido, né? E aqui nós temos 2 recipientes, onde é possível ver a acumulação dos biofertilizantes no seu processo de produção e, consequentemente, você emprega a adubação no solo também com biofertilizantes, portanto, compostos naturais que irão não só enriquecer o solo, assim como contribuir para elevar a produtividade da lavoura e, consequentemente, também produzir alimentos mais saudáveis para os consumidores. Aqui nós temos a adubação verde, que é o nome que se dá a determinadas culturas que têm a propriedade de injetar no solo nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, boro e outros elementos minerais que são de suma importância para a agricultura. Então, por exemplo, as leguminosas, como a soja, o feijão, a ervilha. Leguminosa é toda planta que dá uma vagem, não tem nada a ver com legume, hein, moçada? Então, as leguminosas, elas têm essa propriedade, por exemplo, de introduzir elementos nitrogenados no solo, razão pela qual a soja também é considerada um adubo verde, assim como o feijão, a ervilha. Existe um catálogo de plantas que têm propriedades
de enriquecer o solo com determinados elementos minerais. Sendo assim, é possível, por exemplo, você recuperar um solo degradado através da adubação verde. Claro que não é um processo que ocorre da noite para o dia, é um processo que se estende durante um determinado período, mas que, porém, o resultado é bastante interessante. A adubação verde, no intervalo de 5 a 10 anos, é capaz de regenerar solos degradados, solos empobrecidos, transformando-os em solos altamente produtivos. Aqui nós temos, o plantio direto das lavouras. Então, o que seria o plantio direto? É você deixar sobre o solo o resto do roçado, ou seja, daquela área que foi limpa para o plantio. Então, a massa orgânica, ela não deve ser queimada, ela deve ser deixada sobre o solo. E qual é a vantagem de você deixar essa massa orgânica resultante do roçado de uma lavoura ou resultante de um desmatamento sobre o solo? Então, a importância é que essa matéria orgânica, ela, ao se decompor, vai enriquecer o solo com humus. Uma outra vantagem é que essa massa orgânica sobre o solo irá protegê-lo contra a erosão laminar ou de lençol, que é aquela resultante do escoamento superficial da água da chuva e também da ação do vento. Também essa massa orgânica cobrindo o solo vai reduzir a evaporação da água, portanto, exigindo uma menor demanda de sistemas de irrigação para a lavoura. E há de se destacar que abaixo dessa massa orgânica que está sobre o solo, existe uma grande quantidade de organismos vivos, alguns dos quais, como por exemplo a minhoca, abre microtúneis no solo, facilitando a absorção da água da chuva, facilitando o ingresso de nutrientes, facilitando a entrada do oxigênio, deixando a terra mais fofa, mais permeável, o que também facilita o enraizamento das culturas, o crescimento das raízes e, consequentemente, das lavouras. E esse produto ou essa matéria orgânica de cobertura vai reduzir e até mesmo eliminar qualquer possibilidade futura de você utilizar adubação química para manter a terra produtiva. Então, a ideia do plantio direto, ela vem crescendo não só na agricultura orgânica, assim como na agricultura convencional. Eu li uma matéria há pouco tempo atrás de que aproximadamente 80% dos estabelecimentos rurais do Brasil, vinculados à agricultura comercial, já utilizam o sistema do plantio direto. Aqui nós temos o controle biológico de pragas, que, consequentemente, vai eliminar a necessidade do uso de agrotóxicos. Então, botei aqui duas imagens, uma com a joaninha, que vai se alimentar desses bichinhos pretos aqui, se não me falha a memória é o pulgão. Então você pode fazer o controle biológico de determinadas pragas. E aqui nós temos uma vespa que está atacando a largata e, consequentemente, também é um inseto importante para o controle biológico de pragas. Hoje, inclusive, existem empresas especializadas em reproduzir determinados insetos que, ao serem soltos na lavoura, irão controlar a infestação de determinadas pragas e, sendo assim, eliminando a necessidade de se utilizar defensivos agrícolas, ou seja, agrotóxicos na lavoura. Aqui nós temos... voltei, tem que descer aqui. Aqui nós temos os defensivos agrícolas caseiros, né? Aqui você tem o alho,
Aqui você tem uma cebola, aqui você tem um sabão de coco. Essa raspa aqui eu não sei o que se trata. Mas é um dos exemplos de defensivos agrícolas caseiros. Então, existem diversos receituários de produtos naturais que você pode utilizar para controlar a infestação de determinadas pragas na lavoura. E ao utilizar esses defensivos naturais, consequentemente, você elimina a possibilidade de contaminar o solo com produtos químicos e até mesmo elimina a possibilidade de se promover a contaminação dos recursos hídricos, do lençol freático, dos córregos, rios, canais, enfim. Então, os defensivos agrícolas caseiros, eles não são agressivos da forma como são os defensivos agrícolas químicos e, sendo assim, também são produtos que não fazem mal à saúde humana e atacam especificamente determinados tipos de pragas que infestam as plantações. Aqui nós temos a chamada agricultura orgânica, que adota o sistema policultor. A policultura, ela reduz, o processo de desgaste do solo. Então, o ideal é que no sistema policultor você também adote a rotação de culturas, ou seja, vai trocando as áreas de plantio dos produtos que estão sendo cultivados na sua propriedade, como forma também de se promover menor desgaste do solo. Então aqui você tem duas imagens mostrando duas hortas com uma diversidade de produtos numa área relativamente pequena, essa área que está sendo representada aqui por essas duas imagens. Então, a policultura ela é importante, ela deve estar associada ao processo de rotação de culturas como forma de reduzir o processo de desgaste do solo, esgotamento do solo e, claro, quando você adota o sistema da agricultura orgânica com o plantio direto, com o emprego de compostagem, você vai garantir a produtividade do solo no nível elevado o tempo todo. Então, é uma técnica bastante interessante que é difundida na chamada agricultura orgânica. Aqui nós temos o modelo agroflorestal, onde você vai conciliar o cultivo de verduras, legumes, tubérculos, frutas, árvores frutíferas, de uma forma geral, árvores que forneçam madeira de lei para a indústria. Então nós temos aqui essa imagem de um sistema agroflorestal em desenvolvimento. É possível já perceber algumas árvores aqui, é possível também perceber o crescimento de bananeiras aqui na imagem, é possível perceber a horta, ou seja, o cultivo aqui de verduras e legumes, enfim. Então, o sistema agroflorestal ele é importante por quê? Primeiro, porque ele mantém a biodiversidade na região onde está se desenvolvendo. Segundo, quando você utiliza um sistema agroflorestal com uma diversidade de culturas muito grande, você cria uma barreira natural à propagação de pragas, doenças na lavoura, o que reduz a necessidade, inclusive, de você utilizar os defensivos agrícolas naturais, E também você cria uma condição para a manutenção de inúmeras espécies de animais, mantendo assim o ecossistema equilibrado, e dessa forma você produz alimentos saudáveis, produz matéria-prima para o setor industrial, por exemplo, a madeira que é vendida para a indústria moveleira, a madeira que é convertida em carvão vegetal, a madeira que é utilizada na construção civil, os frutos que são comercializados no mercado, enfim. Então, é um sistema bastante interessante que normalmente está presente nas pequenas propriedades.
Aqui nós temos a integração lavoura-floresta-pecuária, ILFP, que é o sistema agroecológico que se desenvolve aqui, no caso, em grandes propriedades. Aqui você tem uma imagem, né, de árvores de valor comercial. Claro que essas árvores aqui provavelmente têm como destino a indústria de papel celulose, a indústria da construção civil e a indústria moveleira. E entre as linhas de árvores você tem aqui, nesse caso, a pastagem. Qual é a importância disso? Primeiro, que essas pastagens que crescem entre as árvores, como ficam sombreadas durante um período do dia, essas pastagens acabam crescendo mais, até mesmo porque a umidade do solo permanece mais elevada em função do sombreamento parcial da vegetação que ali se encontra. E além do mais, o gado ele não se movimenta tanto, porque ele tem sombra para se proteger. Um dos problemas que nós encontramos nas propriedades de criação de gado convencionais, onde as pastagens são extensas e é difícil você encontrar árvores para abrigar o gado. Imagine você o gado, naquele momento mais quente do dia, desesperado à procura de uma sombra, ele acaba se locomovendo, se movimentando mais à procura de uma sombra de uma árvore. Aqui não, ele tem um alimento do lado, a sombra está aqui nessa imagem, a sombra está na própria pastagem, então o gado vai comendo, se alimentando e se movimenta muito pouco. O que isso acaba gerando? O aumento da produtividade de leite, o gado ganha peso mais rapidamente, como ele não se movimenta muito, a sua carne é mais macia, então o pecuarista ele acaba produzindo uma carne de melhor qualidade, de maior valor no mercado. E também, claro que na imagem não aparece, mas a gente diz integração lavoura-floresta-pecuária. Tem uma parte dessa propriedade que está sendo utilizada para o plantio de soja, para o plantio de milho ou outra lavoura comercial ou outras lavouras comerciais. Então, de tempos em tempos, o produtor ele troca. Nessa área que tem o pasto, por exemplo, ele vai plantar soja, que é um adubo verde. E onde você plantou a soja, você vai plantar o pasto. Então, a pastagem vai crescer também no solo regenerado pela adubação verde, e essa pastagem vai crescer mais e vai ser mais nutritiva, o que aumenta o rendimento do gado. Os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta aumenta o ganho da produtividade e eleva o lucro do produtor rural em até 70%. Bastante interessante isso. Aqui nós temos a agricultura sintrópica, que é um sistema até agroflorestal, mas com uma outra terminologia, né? Eu chamo a atenção aqui das bananeiras que estão sendo cultivadas. Aqui, ó, as partes das bananeiras que já produziram, elas são cortadas e são utilizadas para a cobertura do solo, porque elas vão proteger da erosão, né? Ao se decompor, vão enriquecer o solo com matéria orgânica decomposta, humus, vão proteger o solo da ação direta dos raios solares, reduzindo a evaporação, e também vão proteger o solo da erosão laminar ou de lençol, aquela erosão que retira as camadas mais leves superficiais do solo, contribuindo assim para a sua degradação. Então, na agricultura sintrópica, você faz exatamente o mesmo que a agricultura agroflorestal ou sistema agroflorestal, só que dentro de um trabalho mais minucioso, onde a pesquisa científica acompanha todo o desenvolvimento da agricultura sintrópica, aproveitando, né, as potencialidades de cada planta, não só na questão de enriquecer o solo com nutrientes, naquilo que nós chamamos de adubação verde, assim como proteger as lavouras que estão sendo plantadas da infestação de doenças, de pragas, e também, né, gerar uma biodiversidade que permita
manter o ecossistema saudável e não afetar espécies de animais que porventura até estão ameaçadas de extinção. E esses sistemas, eles acabam regenerando o meio ambiente, regenerando o ecossistema, gerando recursos para os produtores rurais e produzindo alimentos altamente saudáveis, além de matéria-prima para o setor industrial. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui foi uma breve aula apenas para mostrar a vocês o princípio da agroecologia e alguns dos sistemas agroecológicos que são adotados não só aqui no Brasil, assim como em outras partes do mundo. Moçada, fortalece aí o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo. Essa é a camisa do canal Geogênio, chegou, está pronta, uma camisa muito bonita, por sinal, e muitas pessoas estão pedindo essa camisa. Eu não tenho como atender todo mundo, né? Muitos alunos também já me pediram essa camisa, porque aí ficou show, né? O trabalho ficou muito bem feito, né? Pela confecção, então parabéns ao Marcelo pelo excelente trabalho que ele fez ao colocar a nossa logomarca dentro daquele plano que eu pedi que ele colocasse e fizesse uma camisa que pudesse chamar bastante atenção, porque o canal Geogênio, ele tem por objetivo a democratização do ensino da geografia. Moçada, hoje eu gravei essa aula uma situação difícil, né? Comecei a passar mal de manhã, muitas dores abdominais, mas consegui gravar essa aula. E espero à tarde conseguir gravar o comentário da prova de geografia da UERJ. E já deixei aqui a estrutura pronta e à tarde estarei gravando, se Deus quiser, e se eu melhorar, né, não piorar, essa prova da UERJ. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!